E vamos começar a nossa semana da seguinte forma. Tá meio frio aqui, tá? Hoje eu tô gravando numa terça-feira para o vídeo para sair amanhã na quarta à noite. E hoje eu quero falar de um tema bem legal para vocês, que é a comunicação. Muita gente às vezes acaba me pedindo dica, me pedindo conselho sobre a parte de comunicação, e eu às vezes eu não sei porquê, mas eu acabo esquecendo de falar, e as pessoas normalmente me pedem dicas no direct pelo Instagram, me pedem ajuda às vezes pelo WhatsApp, me liga, às vezes a pessoa precisa dessa ajuda na parte da comunicação, e às vezes um dia eu tava pensando, eu falei, caraca, foi no final de semana quando eu tava montando o roteiro para esse vídeo de hoje. E aí eu falei, caraca, por que não falar sobre comunicação, que é um tema que as pessoas gostam e querem aprender a se comunicar cada vez mais, né? E muita gente às vezes admira a minha forma de comunicar. E hoje eu quero falar para vocês uma coisa que é o seguinte, Cláudio, eu acredito piamente numa coisa fundamental para a vida de qualquer pessoa. Se você quer ser uma pessoa mais escutada, se você deseja ser uma pessoa que tem mais voz ativa e opiniões mais fortes, se você quer convencer as pessoas com as suas ideias, obviamente, ou se você deseja vender mais e melhor, você precisa de comunicação. Você precisa saber se comunicar. Porque ninguém vai saber escutar você e ninguém vai querer te escutar se você não tiver uma boa comunicação. Ninguém vai prestar atenção nas suas aulas, ninguém vai prestar atenção na sua venda, ninguém vai prestar atenção em nada que você está querendo falar se você for uma pessoa que se comunica mal. Por quê? Porque você não sabe trabalhar bem a persuasão, você não sabe comunicar bem a sua comunicação e isso acaba atrapalhando o seu desenvolver. Isso te deixa mais chateado porque você fala assim, caraca, ninguém me escuta. Então, assim, hoje eu vou ensinar você a como você melhorar essa comunicação e como você se tornar uma pessoa mais persuasiva. E isso eu quero deixar bem claro para vocês, beleza? E hoje eu estou aqui para te ensinar isso, então fique feliz, porque hoje, olha, eu vou ensinar para vocês algumas formas de você utilizar a comunicação a teu favor. E eu falo para vocês isso porque, assim, eu vou me inspirar nesse vídeo aqui para vocês, num livro muito legal, e fica a recomendação para vocês. O nome do livro é As Armas da Persuasão, de um cara chamado Robert Cialdini. Foi até meu professor no meu MBA e hoje já li o livro dele. É um cara fantástico, ele fala muito sobre comunicação e como você consegue utilizar a comunicação como uma arma, como uma forma, uma ferramenta de você conseguir fazer com que as pessoas prestem mais atenção em você. E aí, vamos lá. E, antes de tudo, sejam bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Cláudio, trabalho com desenvolvimento pessoal e estou aqui para fazer com que você se torne protagonista da sua vida. Eu estou aqui fazendo com que você entenda um pouco mais da sua vida e que você consiga se desenvolver. Então, se você acabou de chegar aqui nesse vídeo de paraquedas, eu quero te fazer um convite. Se inscreva no canal, começa a assistir um pouco de vídeos. A gente tem conteúdos toda semana, quarta e sábado a gente tem conteúdo gravado. E às terças-feiras nós temos lives todas as terças-feiras aqui trazendo algum desenvolvimento pessoal para você, beleza? Então, fora isso, vamos começar o nosso vídeo falando sobre comunicação e hoje eu quero falar do tema falar para convencer e isso é muito importante. E aí, o que acontece? Antes de qualquer coisa, para você entender sobre comunicação e para eu te mostrar as armas da comunicação para você utilizar, eu quero que você entenda que a comunicação é um dos pilares mais importantes da tua vida. Por quê? Porque com a comunicação, você começa a conquistar aquilo que você deseja. Com a comunicação, você consegue alcançar alguém que não era alcançável anteriormente. Você consegue, vou te dar alguns exemplos para você. Você consegue se destacar no trabalho e subir de cargo por causa da sua comunicação. Ou seja, você consegue pedir um aumento através da sua boa comunicação e através da sua persuasão, porque não adianta nada você chegar na empresa e falar assim, me dá um aumento aí, patrão. Ele simplesmente não vai enxergar nenhum benefício nisso e ele provavelmente não vai te dar. Então você tem que saber se comunicar para você pedir um aumento, para você crescer de cargo no seu trabalho. Então assim, você precisa se comunicar melhor. Por quê? Em questão de trabalho. Porque cargos mais elevados, cargos mais responsáveis precisam de comunicação, porque você vai se comunicar com pessoas abaixo de você. E não significa que você é maior ou melhor do que alguém, mas significa que você tem responsabilidades para mais pessoas agora. Então você precisa entender que a comunicação é um pilar fundamental para você elevar os seus cargos na empresa, beleza?
Outra coisa também, se você quer abrir um negócio, se você quer vender alguma coisa, né? Para abrir um negócio, você tem que vender algo. Se você não tem comunicação, gente, como que você vai vender? Eu falo isso para vocês que eu sou consultor de marketing. O marketing não vende. O marketing comunica as pessoas para venda. O marketing normalmente encaminha para venda. Mas a venda aqui, ó, é conversa, é comunicação. Se você não tem comunicação, como que você vai vender mais? Como que você abre um negócio sem vender? Não é simplesmente abrir uma loja e ficar mudo. Não tem como. Então, assim, você precisa saber se comunicar para você vender mais, para você vender melhor, para você utilizar as persuasões, as armas da persuasão que eu vou trazer aqui para vocês, para você utilizar isso a seu favor, para você conseguir influenciar o teu cliente. Porque o teu cliente ele vai olhar para o teu negócio e, obviamente, vão existir concorrências. Você tem que mostrar por que o seu produto, por que o seu serviço ou por que a tua empresa é melhor do que as outras. E você não precisa desmerecer as outras, mas você precisa mostrar os benefícios de uma forma comunicativa, o quanto que o seu é bom e o quanto o seu é benéfico. Então, assim, isso é muito importante, ok? Então, eu falei de cargo profissional, falei para você abrir uma empresa e para você vender mais. Agora, outro exemplo, cara, se você deseja alcançar a paz na tua vida, você precisa se comunicar. Até para você dizer não para as pessoas. Não é simplesmente dizer não de uma forma rude, mas é dizer não de uma forma clara, de uma forma concisa, de uma forma sábia. Você vai saber negar para a pessoa sabendo utilizar da argumentação. Às vezes você simplesmente fala não para a pessoa e a pessoa se sente mal, ela se sente chateada e você não precisa falar dessa forma. É você falar, poxa, não, porque eu tenho isso daqui para fazer e isso daqui é muito importante, eu preciso desenvolver essa habilidade, eu preciso desenvolver esse trabalho e eu não vou ter tempo para agora. Ou mesmo você fala assim, poxa, não, porque no final de semana eu gosto de descansar, eu gosto de ter meu momento, eu gosto de passar com a minha família, eu gosto de ir para a igreja, o que quer que seja. Você sabe negar com sabedoria. Você simplesmente não fala, não vou dar, não vou fazer. É você saber fazer isso com mais clareza, até para as pessoas não se afastarem de você. Então você precisa saber se comunicar, até para você negar alguma coisa, tá? E outra coisa, até para o seu momento de lazer. Então, assim, você tem que saber se comunicar e você precisa saber falar de uma forma correta até para você manter o seu momento de lazer, para você se impor. Muita gente me pede consultoria no domingo e normalmente eu falo que não. A maioria das vezes, só quando é um caso muito extremo, muito urgente, que eu falo sim. Mas assim, a maioria das vezes eu falo não. É, pessoal, mas por quê? Porque eu preciso do meu tempo. Eu preciso descansar, eu preciso fazer minha atividade física, eu preciso subir minha montanha, eu preciso ter esse meu momento de lazer. E domingo eu gosto de assistir um futebol. Então, assim, eu gosto de ter esse momento. E aí, isso é importante. A sua comunicação é fundamental. Imagina agora, você quer fazer um vídeo, quer virar um influenciador, uma influenciadora digital. Bom, se você não sabe se comunicar, como que você vai fazer? Hoje a rede social é comunicação total. Então, assim, você precisa saber se comunicar. Esse vídeo aqui, então, assim, eu preciso saber me comunicar para trazer esse ponto para vocês, beleza? Então, assim, quase tudo, ou quase tudo não, às vezes até tudo parte de uma boa comunicação. Então, você precisa saber se comunicar. E aí, para você se comunicar de uma forma eficaz, eu quero te apresentar algumas formas de comunicação para que você consiga convencer as pessoas. E de que forma que você faz isso? Hoje eu vou te apresentar 6 gatilhos mentais para você convencer as pessoas de uma forma mais convincente e clara. Para que você consiga fazer com que as pessoas te escutem, para elas prestarem mais atenção em vocês. E isso, gente, é só aqui, ó. Você pode fazer na comunicação escrita, tá? Mas eu gosto muito dessa comunicação verbal. Então, assim, você pode, de qualquer uma desses 6 gatilhos aqui, você pode utilizar tanto na escrita quanto na fala, tá? Não tem problema. Mas eu gosto muito da fala. Utilizar esses gatilhos são muito fortes na fala e sempre sim, sempre me dão bons resultados, ok? Cláudio, você usa mais um do que outro? Tem alguns que eu uso mais, tem outros que eu uso menos, mas todos eles funcionam porque existem momentos específicos para cada gatilho e eu vou explicar para vocês como que você utiliza os gatilhos e eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro, beleza? Aí você fala assim, tá, mas o que é gatilho mental, Cláudio? O que é isso? Gatilho mental, gente, nada mais é do que, assim, a psicologia chama de gatilho,
neurociência, a ciência do comportamento chama de gatilho, é o quê? É um comportamento, é uma fala que você utiliza que é muito eficaz para a pessoa prender a atenção em você. Gatilho mental nada mais é do que você chamar a atenção da pessoa para você. Muita gente às vezes está conversando e está mexendo no celular e não presta atenção em você. Muita gente às vezes você está conversando com ela e ela está viajando. Você precisa usar esses gatilhos mentais para quê? Para que ela preste atenção em você e que ela fique ali naquele momento específico contigo. E isso faz com que esses gatilhos mentais travem a atenção da pessoa em você, ok? Então, assim, hoje eu vou explicar esses 6 gatilhos. Só que eu preciso explicar, antes disso, que você entenda 2 coisas. Existe uma diferença entre persuasão e manipulação, ok? E aí eu vou explicar isso para vocês por quê? Porque os 6 gatilhos você pode usar para as 2 áreas. Só que o que é uma persuasão? Persuasão, gente, nada mais é do que você levar a pessoa para fazer alguma coisa que faça bem para ela. E, obviamente, você também vai sair beneficiado. Mas como você vai sair beneficiado? Às vezes, na questão de venda, você vendeu para a pessoa e ela precisava daquilo. Às vezes, a pessoa precisava fazer alguma coisa e você ficou muito contente dela ter feito aquilo. Então, você persuadiu ela. Ou seja, você encaminhou essa pessoa para que ela faça algo positivo para ela. A persuasão nada mais é do que isso, ok? E eu preciso muito que você entenda isso, que isso aqui é muito importante. A persuasão é você encaminhar a pessoa para uma coisa que ela precisa fazer e, obviamente, que vai fazer bem para ela, ok? Essa é a persuasão. E qual é a manipulação? E aí, manipulação é uma coisa ruim. Gente, vocês me desculpem que meu óculos está muito embaçado, então não vou usar o óculos aqui, eu vou gravar sem. O que é a manipulação? Só para vocês entenderem. Manipulação é uma comunicação que você engana. É uma comunicação que você pensa só no seu próprio benefício. É uma comunicação que você pensa só em si. Ou seja, muitas vezes a pessoa vai fazer e ela vai fazer e acabar se prejudicando. Mas você vai acabar se beneficiando. E qual tipo de pessoa utiliza esse tipo de manipulação? Eu tenho certeza que você já deve ter prestado atenção ou já deve ter pensado nisso, mas a política utiliza muito de manipulação. A política te promete, a política te fala, te promete mundos e fundos, fala de coisas que você às vezes acredita e que você acha incrível, mas que normalmente nunca acontece. A gente vê em todas as eleições, a cada 2 anos a gente vê eleição para prefeitura ou para presidência e a gente vê sempre a mesma ladainha, sempre as pessoas prometendo coisas e nunca cumprindo elas. Então, assim, essas pessoas utilizam da comunicação manipuladora. Elas manipulam as pessoas, principalmente massas, manipulam massas, que são pessoas frágeis e são pessoas que não entendem, não compreendem muito, e aí utiliza essa manipulação para quê? Para influenciar as pessoas a tomarem uma decisão, que é fazer um voto e às vezes acabam depois se arrependendo no futuro, ok? Então eu queria deixar isso bem claro para vocês, porque a persuasão ela é para ser utilizada com consciência. Então a manipulação eu falo para vocês que nunca é benéfico você utilizar. Então se você está usando esse vídeo aqui para manipular alguém, eu quero te falar que você não é uma boa pessoa. Se você quer manipular alguém só para benefício próprio, eu gostaria de não poder mostrar esse vídeo para você. Mas, já que o vídeo é público e a gente não tem filtro, eu queria dizer para você e te fazer uma provocação. Não te custa nada fazer o bem para as pessoas. Não te custa nada querer o bem das pessoas e o benefício das pessoas para você também se beneficiar. Então, é muito melhor você fazer o bem para as pessoas porque o bem volta. Mas quando você faz o mal, eu te garanto, o problema vai vir. E a conta vem com juros. Então, assim, entenda isso. Entenda a manipulação e persuasão para que você não seja uma pessoa ruim e que você também entenda uma coisa. Só baixar um pouquinho a luminosidade, pronto. E que você entenda uma coisa muito importante, que isso daqui eu acho que é legal que você entenda. Você precisa utilizar da persuasão até para quê? Para você entender se alguém está manipulando ou persuadindo você, tá? Então, assim, é muito importante que você entenda esses gatilhos aqui para você começar a perceber como que as pessoas utilizam esses gatilhos em você e para você se defender desses gatilhos, que isso é muito importante. Eu passei a entender quando eu li esse livro, eu achei muito interessante, porque eu falei assim, caraca, em muitos momentos eu estou sendo persuadido, às vezes eu estou sendo mesmo manipulado
isso me faz mal e eu não sei me defender. E aqui você vai saber se defender, ok? Então, você vai entender por que as pessoas usam isso, de que forma elas usam isso, para que você consiga utilizar para você e você também se defender de algum tipo de coisa que possa acabar te atrapalhando, beleza? Então, entendido isso, vamos para os 6 gatilhos para a gente de fato começar. Primeiro gatilho, gente, é o gatilho da reciprocidade. E o que é esse gatilho de reciprocidade? Nada mais é do que o seguinte: as pessoas elas têm uma forte tendência de ajudar quem ajuda elas. Ou seja, vamos entender o seguinte: quando alguém faz alguma coisa pela gente, a gente sente meio que uma gratidão de querer ajudar ela de volta. Vamos pegar um exemplo aqui. Poxa, eu estava andando na rua e deixei o meu estojo cair no chão. E aí uma pessoa muito boa, muito bondosa, ela vem atrás de mim e fala: Cláudio, vem cá, ou me chama, e aí, vem cá. Você deixou cair um negócio no chão. E aí você fica muito grato por essa pessoa e você, se a pessoa às vezes te pedisse alguma coisa naquele momento, você provavelmente faria. E eu falo isso para vocês porque é o gentileza gera gentileza. O famoso gentileza gera gentileza, né? O que acontece quando você utiliza esse gatilho da reciprocidade? As pessoas elas param a prestar mais atenção em você. E como que você vai fazer isso? Eu vou te dar 2 exemplos aqui para você entender. Eu uso bastante esse daqui, tá? Principalmente para pessoas que eu não conheço. Eu estou acabando de conhecer essa pessoa, normalmente eu utilizo esse tipo de gatilho, ou quando eu vou conhecer um novo cliente, eu também utilizo esse tipo de gatilho, que é da seguinte forma: eu dou algo gratuito para essa pessoa. E o que é dar algo gratuito para a pessoa? Alguma coisa de forma genuína, uma lembrança, não precisa ser um super presente, mas às vezes um bilhete, às vezes um bombom, às vezes uma bala, às vezes alguma coisa tipo assim, tão simbólica, tão às vezes mínima, mas que de fato tem um valor simbólico muito grande, que você entrega isso para a pessoa e olha, eu garanto isso para você, a pessoa para prestar mais atenção em você. Quando você dá algo para ela sente aqui, naquele inconsciente um dever de poder prestar atenção em você. Então, toda vez que você quer conversar com alguém, e às vezes essa é uma pessoa às vezes meio dura, às vezes você é uma pessoa que está acabando de conhecer, às vezes é uma pessoa que você não tem muita proximidade, eu te falo o seguinte: utilize o gatilho da reciprocidade para você se aproximar dessa pessoa. Como que você vai fazer isso? Dá alguma coisa que às vezes fala: pô, eu sabia que eu ia vir aqui, poxa, eu vou vir trazer uma coisa para você. E aí você leva para a pessoa. Então, assim, que seja um bombom, uma bala, um doce, qualquer coisa que você possa dar, uma caneta, sei lá. E aí você vai pensar, dependendo da ocasião, tá? Então, assim, quando eu vou visitar um cliente, eu normalmente vejo qual é o negócio e eu penso o que aquilo poderia calhar. Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma cliente agora que eu atendi semana passada, que ela vende colchões magnéticos. E eu fui entender o que ela gostava e tudo mais, e eu vi que ela gostava muito dessa parte de oriental. E aí eu dei para ela um incenso e eu falei que era oriental e tudo mais, que as pessoas utilizavam muito para relaxar como é que fala? E o colchão magnético é para essa pessoa ter um relaxamento maior. Aí eu levei um incenso para ela, falei: pode usar o incenso aí se você quiser e tal. Só toma cuidado que tem gente que não vai gostar, tá? Então, assim, esse incenso é uma coisa que, assim, foi um pouco arriscada, mas você pode dar porque isso pode fazer com que a pessoa fique feliz, beleza? Então, esse daqui é muito bom. Segundo exemplo que eu dou para vocês desse mesmo gatilho aí é o elogio. E esse daqui também é muito bom. Você não precisa dar nada para a pessoa. Se você está perto de uma pessoa, você pode elogiar ela, se você não a conhece. E aí você fala assim: nossa, gostei do seu cabelo. Nossa, gostei disso daqui que você falou. Nossa, adorei isso aqui que você arrumou. Quando você faz um elogio sincero, a pessoa para prestar mais atenção em você. Ela te escuta mais. Porque o inconsciente dela de gratidão acha que você é uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, e ela sente essa vontade de dar um pouco mais de atenção a você porque você deu algo para ela de valor. Entendeu? Então, assim, esse é o ponto. Esse daqui, gatilho da reciprocidade, eu adoro usar, principalmente para pessoas novas que eu não conheço, eu uso bastante. Ou quando eu estou muito tempo sem ver alguém que eu gosto muito, que eu ame, ou amigo, ou namorado, namorada, quem quer que seja, você ficou um tempo sem ver essa pessoa, dá um elogio sincero: nossa, como você tá linda, adorei te ver hoje.
E aí a pessoa para a prestar mais atenção em você. Esse gatilho é sensacional, beleza? Esse é o primeiro. Vamos para o próximo gatilho, que é o gatilho do compromisso e coerência. Tá, esse gatilho aqui, para mim, ele talvez seja o mais complexo de te explicar, mas quando eu vou dar o exemplo, acho que vai ficar mais claro para você entender. Ele é muito utilizado, e eu gosto de utilizar muito, com pessoas teimosas. Então, se você conhece alguém teimoso, alguém que é cabeçudo, cabeça dura, que não gosta de mudar, eu gosto de utilizar muito esse. Como que funciona? Quando a pessoa ela tem um comportamento muito que chama a tua atenção e você consegue ver que aquele comportamento de fato é um negócio muito dela, muito único dessa pessoa, ela tem uma coerência com aquele tipo de comportamento. Vou te explicar. Quando você pede alguma coisa para essa pessoa, você precisa afirmar o comportamento que ela tem. Como funciona isso? Vou te dar um exemplo para ficar mais claro para você entender esse gatilho. Imagina que tem uma pessoa que ela é muito chata com o tempo. Ela é regrada. Você quer pedir um favor para essa pessoa, mas olha, é difícil pedir favor para essa pessoa porque essa pessoa tem um problema sério com o tempo e ela odeia gastar o tempo dela fazendo coisas às vezes que são inúteis. De que forma você vai fazer isso? Você vai abordar a pessoa da seguinte forma: ô fulano, negócio seguinte, eu queria falar um negócio com você da seguinte forma. Eu sei que você é uma pessoa super regrada, eu sei que você é uma pessoa que, poxa, otimiza demais o seu tempo e não gosta de perder tempo com nada. E eu tenho certeza que você odeia perder qualquer inúmero segundo de inutilidade. Sabendo disso, aí a pessoa vai falar assim, eu sou desse jeito mesmo. E aí você fala assim, então eu vim aqui te pedir um favor, só que ele vai durar no máximo 5 minutos, porque eu sei o quanto você valoriza o seu tempo. E aí, se você quiser, pode até calcular no relógio, ok? E você fala isso para a pessoa. E você fala, pode me ajudar? Por quê? Você está reforçando o comportamento que essa pessoa tem, ok? Então você reforça o comportamento que ela tem. Às vezes é uma pessoa dura. Você fala assim, nossa, eu sei que você é uma pessoa muito sincera e muito honesta. Você pode me ajudar falando uma verdade para mim? Eu sei que você é uma pessoa muito regrada com o tempo. Você pode me ajudar aqui? São 5 minutos, não vai demorar mais do que isso. Então você reforça um comportamento que essa pessoa tem e aí você pede uma ajuda em cima com o contexto desse comportamento. Você entendeu agora o que eu falei para vocês do tempo? Imagina uma pessoa chata com o tempo. Você pede para a pessoa e fala assim, eu sei que você é muito regrado, então eu quero te pedir aqui 5 minutos e vai ser só isso, eu não vou te pedir mais nada, porque eu preciso disso daqui em 5 minutos. Ou seja, valorize o tempo dessa pessoa e valorize o comportamento que ela tem para que ela faça. Porque quando você valoriza esse tempo que ela tem, ela olha para você com outros olhos e fala, olha, essa pessoa gosta de mim. Essa pessoa entende o meu comportamento, ela entende como eu sou. E entendendo como eu sou, ela sabe que quando ela vai me pedir, ela não vai me pedir um negócio inútil. Ela vai me pedir um negócio que ela calculou o tempo. Então fica muito mais fácil você pedir essas coisas para ela, ok? Então assim, qual é a ideia do gatilho de compromisso e coerência? Você tem que pegar uma habilidade que essa pessoa tem, uma característica muito forte dessa pessoa e você utilizar a favor dela. Ou seja, você pega um comportamento, a teimosia, a regra com o tempo. Não precisa só pessoas teimosas, tá? Pode ser pessoas boas. Você fala, pô, eu sei que você é uma pessoa muito gentil, uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito sincera, o que quer que seja. Você utiliza essa habilidade dela que você identifica a favor dela para que você faça um favor ou que você peça para a pessoa te escutar, ok? Então, vou te dar um outro exemplo. Poxa, eu sei que você é uma pessoa super caridosa, que você é uma pessoa super inteligente. Eu queria muito te pedir um conselho. Você valorizou a pessoa, você fala, pô, você é inteligente. A pessoa, nossa, sou inteligente. É até parecido com o da reciprocidade, só que você não faz um elogio tão genuíno. Você já conhece um pouco mais dessa pessoa e aí você utiliza esse gatilho para quê? Para inflar um pouco do ego dela e para utilizar isso ao seu favor, ok? Esse é o segundo gatilho. Terceiro gatilho é o da prova social. Esse daqui, gente, eu falo que é o preferido dos marqueteiros e de donos de negócios. Por quê? Esse daqui funciona muito bem, principalmente se tratando de internet, de aplicativos. Nossa, esse daqui é o que mais funciona. E aí, como que você vai utilizar, né? Como que funciona? O que é esse gatilho da prova social? Nada mais é do que você validar as suas opiniões, você validar o seu pensar, você validar alguma coisa que você está querendo vender através da aceitação de outras pessoas.
Ou seja, se você vendeu esse produto para mais pessoas, significa que a pessoa que você está querendo convencer, ela vai ter como eu vou te explicar, ela vai ter uma força maior de querer comprar com você, porque se ela sabe que outras pessoas compraram, significa que você vai comprar também. Ou seja, se você mostra para as pessoas que outras pessoas já te escutaram, que outras pessoas também já prestaram atenção em você, isso fortalece bastante. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vou dar dois, tá? Primeiro, mostrar depoimento de pessoas. Vou dar um exemplo aqui que eu acho bem legal. Quando você vai pegar um Uber ou quando você vai entrar numa pousada lá pelo Airbnb ou pelo Booking, o que você olha? A avaliação das pessoas. Isso é um ótimo gatilho de prova social. Se outras pessoas avaliaram bem, se outras pessoas compraram e gostaram, significa que eu também vou gostar. Se outras pessoas avaliaram bem o meu serviço, significa que eu também vou avaliar bem. Então, assim, você mostrar esse exemplo como depoimento de pessoas, isso valida bastante. Ou seja, diga que você já atendeu, já falou com tantas pessoas, por que Seguinte, eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu fui atender uma cliente semana passada e ela falou assim, poxa, Cláudio, eu queria conversar um pouco mais com você e como que funciona. Aí eu falei com ela, olha, eu já atendi mais de 1.000 pessoas. Opa, mais de 1.000, Cláudio? Mais de 1.000. Eu falei, bom, se tem 1.000 pessoas para me escutar, ela fala assim, bom, então provavelmente esse cara não deve estar falando qualquer besteira. Então, isso é uma ótima forma de você utilizar esse gatilho de comunicação, tá? É o gatilho de prova social. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, e esse também eu uso muito, são estatísticas. Eu adoro esse daqui. Mostrar números e estatísticas a seu favor. Ou seja, quando eu falo sobre saúde mental, às vezes eu vou falar sobre comunicação, eu sempre gosto de trazer uma estatística, então falar assim, olha, gente, vou pegar um de saúde mental aqui, só como exemplo. O Brasil é o país mais depressivo do mundo. Então a pessoa, opa, caraca, que número. Ou seja, o Brasil é o terceiro país mais ansioso do mundo. Aí a pessoa, caraca, como que pode? Então, assim, você vai dando dados. Ou você pode dar outros, um outro que eu coloquei um tempo atrás, um vídeo, eu falei também sobre live, de mulheres ganharem menos. Ou seja, a mulher, ela ganha menos porque ela negocia menos. Obviamente tem outros fatores sociais, culturais, etc e tal, mas um dos motivos é porque ela negocia muito menos. A mulher negocia somente 7% das vezes o seu salário, enquanto os homens negociam em média 60%. Ou seja, ela fala assim, cara, que é um número, e aí eu boto números na cabeça dela, ela fala, pô, de 7 para 60 tem uma diferença muito grande. Então, esse tipo de numeração e às vezes gráficos, mostrar números e estatísticas, ajuda muito a validar a tua comunicação. Então, você fala com a pessoa assim, olha, quando você bebe água, o seu nível de saúde mental e a sua saúde física aumenta em 50%. Estou inventando aqui, tá? Quando você utiliza essa estatística, a pessoa para prestar mais atenção em você. Então, assim, utiliza esse que é muito bom, beleza? É muito bom mesmo. Vamos para o próximo gatilho, que é o quarto, que é o gatilho da afeição. Eu adoro usar esse gatilho. Eu adoro demais. Por quê? Principalmente quando eu estou também conhecendo pessoas. Eu gosto mais de afeição do que o de reciprocidade. Quando eu estou conhecendo alguém, e gente, tudo é em momento, tá? Você vai conhecer a pessoa e você vai ver qual gatilho você pode usar. Então, assim, não tem uma regra, mas você pode usar em qualquer momento da sua vida. Mas o de afeição eu gosto muito quando eu estou conhecendo pessoas, por quê? Porque esse daqui faz com que a pessoa se conecte comigo. O gatilho de afeição, ele funciona para quê? Para você se conectar e gerar um nível de conexão maior com as pessoas. O quanto você é parecido com esse tipo de pessoa faz com que ela preste mais atenção em você. E eu adoro isso. Eu uso muito isso. De que forma? E eu vou te dar um exemplo. Toda vez que a gente está conversando, eu vou te dar dois exemplos, tá? Toda vez que a gente está conversando com alguém e tal, e você vai prestando atenção, eu quero que você preste atenção na comunicação da pessoa. Eu quero que você preste na comunicação dela, preste atenção no que ela gosta, do que ela não gosta. Quais são os traços fortes dela ou quais são os traços fracos. Por quê? Porque você vai procurar coisas que essa pessoa tem que você tem parecido. Ou seja,
você tem que procurar coisas que essa pessoa tem similar a você. Quando eu estou conhecendo alguém e eu estou conversando com ela, aí a pessoa fala assim, nossa, Cláudio, sabe o que é? Eu adoro atividade física. Eu também adoro. E aí eu falo com a pessoa, cara, sabia que eu também adoro atividade física? E qual atividade física você gosta de fazer? E a pessoa, eu gosto de jogar tênis. Eu falo, cara, sério, tênis? Eu tinha um amigo que jogava tênis e eu adorava ver ele. Só que eu não sei jogar tênis não, eu não sou muito bom. Então você tá vendo que a gente vai se conectando, a gente vai se aproximando? Então quanto mais a gente tiver essa proximidade, mais fácil fica da pessoa se conectar e prestar mais atenção a gente. Então, assim, esse daqui eu amo usar, porque quanto mais próximo, mais parecido a gente é das pessoas, melhor fica a nossa conexão e a nossa comunicação. Então, assim, quando a pessoa fala que gosta de atividade física, eu falo, caraca, eu também adoro atividade física. Ou quando a pessoa fala que adora compromissos e trabalhar muito, eu também falo, cara, eu também adoro trabalhar demais, eu sou meio viciado em trabalho. E tanto que eu falo assim, eu amo o trabalho, só que tem um ponto positivo e um negativo. O positivo é que a gente trabalha e a gente nunca vai, tipo, sentir preguiça ou sentir, tipo, moleza para trabalhar. A gente nunca vai fugir de trabalho, mas tem um lado negativo, que a gente só trabalha. Aí eu sempre falo com a pessoa ri, acha engraçado. Então, assim, a gente vai se conectando cada vez mais. Então, isso é muito importante que você utilize, tá? Esse de afeição, se você puder utilizar hoje, que você está assistindo esse vídeo, utilize. Ele é maravilhoso. Ele faz com que você se conecte com as pessoas. Cláudio, eu estou agora conhecendo um namorado ou uma namorada, alguém que eu vou sair a primeira vez. Utilize esse gatilho de afeição. Eu falo para vocês que quando eu conhecia, quando na época minha de namorador, conheci um monte de gente, um monte de menina, eu usava muito esse de afeição. Por quê? Porque elas precisavam se conectar comigo, elas precisavam se sentir parecidas comigo, elas precisavam entender que eu tinha algo parecido e similar com elas. E eu quero que você entenda que as pessoas falam assim, os opostos se atraem. Isso é a maior mentira que já falaram. Os semelhantes se atraem. Se você é uma pessoa que gosta de escovar os dentes, eu tenho certeza que você adora uma pessoa que adora também escovar os dentes. Se você é uma pessoa que ama banho e higiene, você é uma pessoa que vai gostar de pessoas que amam higiene. Se você é uma pessoa que gosta de atividade física, você não vai gostar de um sedentário. Então, assim, eu falo isso para vocês que o oposto não se atrai nunca. Os semelhantes se atraem bastante, ok? Então, assim, procura utilizar esse gatilho da afeição, que ele é maravilhoso. Quinto e penúltimo gatilho, que assim, o que eu mais gosto é o da afeição que eu acabei de falar. O que eu mais uso é o da autoridade, tá? Esse daqui eu também uso muito. E assim, ele é um dos meus preferidos, principalmente na área do âmbito profissional. No âmbito pessoal, eu uso muito da afeição. Também uso no profissional, mas no âmbito profissional eu uso demais, que é esse daqui, é o gatilho da autoridade. E esse gatilho da autoridade, ele tem muito a ver com o embasamento que você tem ou que alguém tem especializado nas suas falas. Vou te dar alguns exemplos, que é o seguinte. Você, aí que está me assistindo, você tende a escutar pessoas que têm mais autoridade ou pessoas especialistas em alguma área. Ou seja, se um médico chegar para você e falar que você está doente e você precisa tomar tal remédio, significa que você vai tomar o remédio. Se eu chego para você e falo que você precisa tomar tal remédio, eu não sou médico. Quem que você vai escutar? Você vai escutar um médico, porque ele é autoridade, ele é especialista nisso. Então, como que você vai utilizar esses gatilhos de autoridade? Eu vou te dar dois exemplos para você entender. Você tem que utilizar estudos científicos, ou seja, o médico falou assim, eu uso muito em nome de universidades. Na Universidade de Stanford, na Universidade de Harvard, na universidade, pode ser nos Estados Unidos, no mundo, ou até mesmo no Brasil. A USP aqui fez um estudo, a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo, e etc e tal. Você valida isso. Ou seja, não é você falando, são números, são dados de pesquisas que embasam o teu falar. Ou seja, eu tenho certeza que você já me escutou falando isso inúmeras e inúmeras vezes. Por quê? Eu gosto de me embasar em estudos científicos. Significa que eu não tenho opinião? É óbvio que eu tenho opinião. Mas significa que eu vou pegar a minha opinião e eu vou embasar em cima de estudos científicos e pesquisas. Porque isso fortalece a minha opinião. Isso fortalece a minha fala. Então, quando você quer fortalecer a tua fala, às vezes você acha que ela está meio vaga, utilizem coisas que vão fortalecer a sua opinião. Ou seja,
Utilize estudos científicos, utilizem referências, utilizem pesquisas, utilizem revistas que são muito boas. Então, por exemplo, a New York Times falou disso, a Harvard Business Review falou isso, sei lá, a Exame falou isso, que fez uma pesquisa. Então, assim, você pode utilizar esses estudos científicos para validar a tua autoridade. Ou você pode utilizar a autoridade utilizando a tua especialidade. Ou seja, você mostrar o seu status cognitivo. E o que é isso? É você falar que você tem um mestrado, é você falar que você tem um doutorado, é você falar que você tem uma faculdade em tal coisa, é você falar que tem um empreendimento, é você falar alguma coisa para você se validar. Eu, normalmente, quando eu estou dando uma palestra, eu me apresento. E quando eu me apresento, eu mostro as minhas credenciais para quê? Eu utilizo a autoridade para isso. Para dar autoridade a mim, mostrando os meus meus diplomas, as coisas que eu tenho e que eu já construí, para as pessoas prestarem mais atenção a mim. E aí sim eu dou um status de autoridade maior a mim mesmo e as pessoas passam a prestar mais atenção em mim. Ou seja, resultados que você já teve, algum tipo de coisa que você já fez, se você é especialista em alguma coisa. Todo início de vídeo, quando eu faço a apresentação, eu não falo que eu sou especialista em desenvolvimento pessoal. É isso. Então você precisa falar alguma coisa relacionada a você e isso vai te dar mais autoridade, mais valor, beleza? E o último é o gatilho da escassez. E esse gatilho da escassez, eu acho ele muito interessante, que também muita gente utiliza através do marketing, através dos negócios, que é o seguinte: é você demonstrar que a sua fala é rara ou ela é escassa. Como assim? Que você só vai falar aquilo uma vez, que aquilo vai acabar, que você não vai repetir aquilo. Então, assim, você precisa mostrar para as pessoas o seguinte: isso daqui vai acabar, isso daqui vai ter fim. E isso, gente, eu quero falar para vocês que é o seguinte, cara, isso dá um senso de urgência nas pessoas, isso dá um senso de atenção nas pessoas. Eu falo para vocês que eu uso muito em aula, né? E eu adoro usar isso aqui em aula, por quê? Porque eu falo para os meus alunos assim, gente, eu só vou falar isso aqui uma vez. E não tem gravação de aula, vocês vão ter que anotar. Então anota, eu só vou falar uma única vez. Aí todo mundo, ai meu Deus do céu, tem que anotar. E vai lá e anota. Então, assim, eu falo sempre isso nas minhas aulas, em palestra, eu falo assim, gente, um lápis fraco é melhor do que uma memória forte. Anota, porque isso aqui que eu vou falar depois você vai esquecer. Então, vai validando isso. Traz escassez. Você fala, vou falar isso aqui só mais uma vez, não vou mais falar. E aí a pessoa vai passar a prestar mais atenção, ela vai achar alguma forma de ter mais atenção naquilo que você está falando. Isso é muito importante. Beleza? Então, esses foram os 6 gatilhos que eu queria trazer para vocês. Eu quero que vocês entendam que não existe um gatilho melhor do que o outro, não existe um gatilho que vai funcionar mais do que o outro. Existem situações, existem momentos que você vai utilizar, como eu te dei alguns exemplos aqui. No profissional, eu uso mais autoridade, eu gosto de utilizar a afeição, eu gosto de utilizar também, às vezes, o da escassez, mas assim, você tem que entender o momento. E cada momento vai pedir um gatilho diferente. Eu uso todos, e aqui eu dei exemplo aqui para vocês entenderem como que eu utilizo cada um. Então, assim, começa a entender, e aí volta esse vídeo aqui, aproveita o benefício do replay, e volta o vídeo e vai estudando isso, se você não fez isso da primeira vez. Anota, olha, gatilho da escassez, vou falar disso, disso, disso. Gatilho da afeição, vou fazer isso. Gatilho da reciprocidade, vou fazer isso. Então, assim, você vai entendendo esses gatilhos para você melhorar a tua comunicação. Não adianta nada você absorver esse conhecimento, principalmente esse daqui que eu estou dando para vocês, e você não fazer nada. Porque você não vai conseguir ser uma pessoa mais comunicativa, você não vai conseguir ser uma pessoa mais persuasiva, você não vai conseguir influenciar as pessoas. Você não vai fazer com que as pessoas te escutem mais. Então, eu falo isso para você que é muito importante. Tá? Então, assim, utiliza com consciência, obviamente. Não utiliza para manipular, por favor. Utiliza para persuadir, para a pessoa alcançar aquilo que ela quer e que você também se sinta feliz ou que você se sinta beneficiado de alguma forma, mas que ambos saiam ganhando, beleza? E assim, gente, eu uso esses gatilhos quase que diariamente. Eu não vou falar diariamente porque tem dias que eu não estou com cliente, então assim, mas eu uso pelo menos 5, 6 vezes na semana todos esses gatilhos aí. E alguns eu uso mais, outros eu uso menos, depende da ocasião. Então, assim, eu quero dizer para você que use. Eu acho que esse daqui é um dos vídeos que eu estou fazendo para você de maior utilidade para a tua vida e aplicável agora.
Então, assim, utilize esses gatilhos porque isso vai facilitar demais a tua comunicação com as pessoas. Demais, que você não tem ideia. Beleza? Então, esse é o ponto que eu queria deixar para vocês. Esse vídeo eu queria deixar para vocês com muito carinho. E eu quero deixar uma frase final para vocês de Richard Branson, que a frase é a seguinte: a comunicação é a habilidade mais importante que qualquer líder pode possuir. E eu falo isso para vocês que qualquer líder significa em empresas e na própria vida. Você lidera pessoas, você lidera seus familiares, você lidera amigos, você lidera pessoas próximas de você, assim como você pode liderar dentro do lugar que você trabalha. Beleza? Então, gente, é isso. Eu que desejo que você se torne uma pessoa mais comunicativa, que você consiga utilizar os gatilhos a teu favor e que você consiga utilizar desses exemplos aqui e entender que cada situação é uma diferente para você se tornar uma pessoa muito melhor e se tornar uma pessoa mais comunicativa e consiga persuadir as pessoas de uma forma muito mais clara e fazer com que você se sinta mais escutado e que você tenha uma voz mais forte, mais ativa na sua vida. Beleza? Então, um beijo grande para vocês, desejo muito sucesso e te faço um convite. Se hoje você está assistindo esse vídeo na quarta-feira, eu quero te falar que eu estou fazendo uma série de lives aqui na quarta, na quinta e na sexta, dia 17, 18 e 19 de abril. Eu estou fazendo lives falando sobre desenvolvimento pessoal, para você vencer a preguiça, para você construir rotinas produtivas e para que você consiga batalhar e matar a procrastinação, que é aquele negócio que você fica deixando para amanhã. Se você tem interesse e tem vontade de aprender, assista os vídeos, porque vão ser lives, então todo dia às 8 horas da noite eu vou estar fazendo essas lives. E se, caso você não puder assistir, as gravações das lives vão ficar até o domingo. Olha o gatilho da escassez que eu estou usando aqui com vocês. Os vídeos vão ficar até domingo, então acabou o domingo, você não vai mais poder assistir as lives que eu gravei. E vão ser lives que eu vou estar apresentando os conteúdos, vou estar falando com vocês e interagindo muito mais. Então, fica o convite para vocês, porque vai ser muito bom. E você vai aprender ali a construir rotinas e, principalmente, vencer a preguiça que eu sei que você tem. Ok? Então, fica o convite para vocês. Se você se interessou, clica no link que vai estar na descrição aqui do vídeo ou entra na minha rede social e vê lá os momentos que eu vou estar colocando as lives, beleza? Então, muito obrigado por você assistir. Deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilhe com quem você acha que faz sentido e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.